título da mensagem de hoje é Estamos em Guerra até Jesus voltar. Então é importante que eu e você, como filhos de Deus, a gente entenda que nós vivemos em um mundo de guerra. E essa guerra só termina quando Jesus voltar. Jesus ele já venceu essa guerra lá na cruz. É uma guerra ganha, mas nós precisamos batalhar todos os dias da nossa vida. Essa guerra de hoje, ela define aonde nós iremos. Ou iremos para o céu, ou iremos para o inferno. Então nós devemos todos os dias lutar essa luta. Ao nosso acordar já é uma vitória. A gente já levantou, a gente está respirando, a gente tem alimento. Então é uma luta que a gente todos os dias deve vencer. Hoje vocês batalharam para vir para a igreja. Um friozinho gostoso para ficar em casa, tomando um chimarrão, fazendo uma janta. Mas é uma batalha onde vocês colocaram Deus como prioridade. Não, eu vou à casa do Senhor. Então são pequenas batalhas no nosso dia a dia que a gente vai vencendo. E cada vitória é uma estratégia que Deus nos dá para sairmos como os vencedores. Então hoje eu quero usar nessa mensagem um personagem muito interessante, um exemplo de fé, Gideão, e aprender com eles algumas lições que nos ajudarão a sair daqui hoje como vencedores. Então eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra lá em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 14. Vocês podem estar acompanhando no telão ou em suas Bíblias, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está falando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso que eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém? Vocês podem estar anotando na guia de vocês o ponto 1. Todos são soldados. Peço que você fale para o seu irmão do lado: você é um soldado. Você é um guerreiro de Deus. Independente de como você se sinta, você é um soldado. Deus ele quer te levantar como um soldado. Interessante que nessa mensagem, Gideão, ele não era um soldado. Gideão ele não se sentia um soldado. Gideão não tinha nenhum preparo com guerra. Gideão não era preparado para isso. Interessante que quando o anjo do Senhor chega para Gideão, nessa ocasião, ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Ele alegava ser o menor da sua família, o menor da sua tribo, alguém sem importância nenhuma. Gideão era considerado alguém medroso, alguém que tinha medo de batalhar. Gideão, no cenário em que o anjo do Senhor se aproximou dele, fazia mais ou menos 7 anos que o povo midianita torturava eles, que o povo midianita oprimia eles. Era um momento onde que o povo do Senhor estava afastado do Senhor. Era um momento onde que o povo de Israel tinha se voltado à idolatria. Um momento onde o povo de Israel estava adorando o Deus Baal. Então era um momento em que Gideão, ele não tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Gideão estava num contexto totalmente opressivo, um contexto totalmente vergonhoso. Faziam 7 anos em que o povo havia sido escravizado. 7 anos os midianitas chegavam lá na tribo de Israel e saqueavam o que eles quisessem. Se eles plantavam batata, se eles plantavam mandioca, o povo podia chegar e roubar tudo. Era nesse cenário que o anjo do Senhor chegou para Gideão. Gideão vivia uma situação de medo. Gideão tinha medo o que poderia acontecer. Talvez é essa situação que eu e você temos vivido hoje. Talvez é essa situação que eu e você se encontramos. A pandemia está aí. A gente não tem aquela segurança do nosso emprego. Tudo aquilo que a gente achava que era duradouro não é mais. A gente não sabe como está a nossa casa e a gente precisa realmente confiar em Deus. Gideão fez isso. Gideão ele deixou os seus medos de lado e focou em Deus. Gideão deixou a sua fé maior que o seu medo. Interessante que o anjo do Senhor chega para Gideão e pede que Gideão saia do seu lugar e destrua todos os altares. Essa foi a primeira coisa que o anjo do Senhor pede para Gideão. Gideão, destrua toda aquela idolatria e construa um altar para mim. Você vai adorar apenas um Deus, o único Deus. E Gideão faz isso. A primeira coisa que Deus pede para mim e você é que a gente adore apenas um Deus. Que a gente tenha o nosso momento de oração, o nosso momento de jejum, o nosso relacionamento com Cristo. E muitas vezes a gente tem deixado isso de lado.
Muitas vezes a gente tem feito o nosso jejum, mas chega aquele irmão usado, muitas vezes pelo inimigo, a gente com jejum de carne, ele vai lá e faz um churrasco e te convida. E é nessas vezes que muitas vezes a gente tem negado Jesus. Não, hoje eu vou ir lá para o churrasco, amanhã eu recupero. Gideão não. Naquele momento, ele foi fiel à voz de Deus. Naquele momento, ele foi obediente. Ele deixou o seu medo de lado e foi movido pela fé. Para guerrear, a nossa fé ela deve ser muito maior que os nossos medos. Nós não devemos temer nada. Nós temos que fazer que nem Gideão. Eu não sei como você se encontra hoje. Talvez você se encontre pequeno, assim como Gideão estava naquele momento. Mas ele se deixou ser movido pela sua fé. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. A nossa batalha hoje, até ela pode ser diferente dos nossos antepassados, que lutavam contra povos, para conquistar território, para conquistar povoado. A nossa batalha hoje é contra o diabo, contra as suas propostas pecaminosas para nos desviar do caminho de Deus. O diabo, ele é astuto, ele é ousado. Muitas vezes o diabo ele vem com um banquete prazeroso para a nossa vida, ele apresenta isso, mas nós temos a decisão de pegar ou não pegar. Eu não sei qual a batalha que você tem vivido, não sei quais são as armadilhas que o diabo tem colocado na sua vida. Talvez ele tenha usado o medo, a ambição. Talvez o diabo não deixa você formar um caráter de Cristo. Talvez você está sendo dominado pela preguiça. Não tem pandemia, a empresa me liberou, vou ficar em casa mesmo. Vou confiar apenas no Senhor aqui e não vou fazer mais nada, achando que o Senhor vai abençoar dessa forma. Talvez você tenha se movido pelo preconceito, traumas do passado, angústia. Talvez o diabo tenha levado isso à sua mente, que você não vai ser nada. Talvez você é uma pessoa que tem se dominado pelo medo, pela depressão, pela ansiedade. Eu não sei como que o diabo tem te atacado. Talvez o diabo falou, não, você foi abandonado pela sua família um dia, Deus também ele vai te abandonar. O diabo usa essas estratégias. Talvez o diabo tenha te atacado pela vida financeira. Talvez você é uma pessoa que perdeu o emprego e não está desestabilizado, e o diabo tem te atacado nessa área. Sua vida emocional está destruída. Sua vida espiritual está destruída, e você tem voltado à idolatria, assim como o povo de Gideão tinha feito. O povo, ele tinha se voltado à idolatria. Idolatria não é apenas a gente idolatrar um ídolo, apenas construir um altar de adoração. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que a gente tira o primeiro lugar de Deus. Todo foco que não é Deus se torna idolatria. Então, eu e você temos que identificar como o nosso inimigo tem nos atacado. Como o diabo tem nos atacado. Quais as estratégias que ele tem usado. Como que ele tem nos influenciado. Aí, quando você encontrar isso, você então deve se posicionar como um soldado. Quando você se posicionar dessa forma, você vai buscar em Deus estratégia, aí você vai conseguir vencê-lo. As nossas guerras, nós precisamos vencê-las diariamente. A nossa primeira coisa, quando a gente faz, quando acorda, é colocar Deus em prioridade. Deus, hoje eu quero que você lute as minhas batalhas. Deus, eu não tenho força para lutar, mas eu quero que o Senhor seja o foco da minha vida. Todos os dias, a gente tem batalhas diárias. Todos os dias, a gente deve matar um leão. Se eu não matar o leão hoje, amanhã são 2 leões. Amanhã fica mais difícil. Amanhã o diabo vem com mais força. Por isso, a gente deve vencer todos os dias. As dificuldades, muitas vezes, nos fazem parar de acreditar em Deus. As circunstâncias ao nosso redor fazem com que a nossa fé diminua. Mas isso não pode acontecer. A gente tem que colocar Deus como centro. A gente deve focar em Deus e a nossa fé, então, ela vai aumentar. Gideão, ele vivia num cenário igual esse que nós estamos vivendo. Ele estava oprimido pela realidade. Mas Gideão, ele lembrou de como Moisés libertou o seu povo. Como que Deus usou a vida de Moisés. Talvez Gideão, ele não tinha um relacionamento tão íntimo com Deus. Mas ele sabia que o povo dele teve esse relacionamento. Por mais que o povo tivesse caído em idolatria, Gideão, ele conhecia as histórias. Ele conhecia como Deus é poderoso. Eu e você também conhecemos várias histórias da Bíblia. Eu e você também conhecemos como Deus tem agido na nossa vida até esse momento. Talvez hoje você é um guerreiro que está aqui. Talvez Deus já fez grandes coisas na sua vida que hoje te deixam de pé. Se nós for analisar
A história tem um texto que eu gosto muito, onde o rei Nabucodonosor pega Sadraque, Mesaque e Abednego e leva até a fornalha. Quem conhece uma fornalha sabe que é algo muito quente. A temperaturas elevadas, passam de 1000 graus. A história fala que quando os soldados de Nabucodonosor levam esses 3 rapazes até a fornalha, um soldado morre de tão quente que é. Mas quando esses rapazes são jogados na fornalha, o que isso significa? Deus muitas vezes não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai nos livrar do fogo. Talvez Deus está deixando nós passar por essas dificuldades, por esses problemas, mas lá no final Ele tem vitória para cada um de nós. Quando a gente se posiciona como guerreiro, quando a nossa fé é mais forte que os nossos medos. Eu acho muito interessante, falando com o irmão Cássio, que está estudando, Davi foi um grande guerreiro de Deus. Davi, ele sabia quando ele era pequeno, antes de ser rei, quando era apenas pastor de ovelha, como Deus usava a vida dele. Quando vinha predadores pegar as ovelhas, Davi ele se posicionava com uma força surreal. Davi sabia que era Deus que dava estratégias. Davi, quando era pequeno, ele derrotava leões, ursos, não deixava os predadores pegar as suas ovelhas. Quando um gigante apareceu, um gigante Golias, falando contra o povo de Deus, Davi se posicionou. Davi disse: o mesmo Deus que me fez derrotar leões, ursos, é o mesmo Deus que vai me dar força e coragem para derrotar esse gigante. E Davi fez isso. Davi se posicionou e mudou totalmente a história do povo. A vida, muitas vezes, ela vai tentar nos limitar, vai colocar circunstâncias na qual vai nos balançar, na qual vai nos deixar, muitas vezes, sem chão. Mas Gideão nos ensina que a gente deve ser fiel, independente da situação que a gente tem vivido. Independente do problema que tem chegado até a nossa porta. Não se sinta sozinho, porque Deus ele é conosco. Deus ele é vivo, e Deus ele quer levantar eu e você como um guerreiro. E hoje ele nos convoca, assim como ele convocou Gideão. Ele nos levanta como guerreiro. Por mais que a situação, o nosso dia a dia nos deixa com medo, a nossa fé tem que ser mais forte.